Queridos, adversidades, como você as enxerga? Como você lida com os problemas da vida? Como? Porque as adversidades ou a adversidade, ela é algo que atinge a todos nós. Ela não escolhe, ela não é seletiva, ela vai atingir a você, vai atingir a mim mais cedo ou mais tarde. Isso se nós já não estivermos passando pelas adversidades da vida, né? Uma criança ao nascer, a primeira adversidade dela é quando rompe a placenta e aí ela adentra ao mundo e ela sai daquele ambiente seguro, daquele ambiente protetor da mãe, e ela passa a viver nesse mundo barulhento em que ela olha e tanto tem para aprender. Essa é a primeira adversidade da nossa vida e você passou por ela. Pode ser até que você não lembre, eu acho que você não vai lembrar, né? Não é possível, se você lembrar, você é anormal, né? Mas você passou por essa adversidade e a partir daí várias adversidades vêm na nossa vida. As pessoas costumam ter reações diferentes diante das adversidades da vida. Eu já vi muita gente desistir no meio do caminho por pequenas adversidades. Começa um projeto e é a menor adversidade, o menor problema que acontece, a pessoa desiste. Mas também já vi pessoas enfrentarem adversidades tremendas, adversidades grandes, e serem impulsionadas a ir além e a continuar. E é estranho, porque cada um de nós tem uma reação diferente diante das adversidades. Mas a pergunta que nós queremos fazer hoje é: como você enxerga as adversidades da vida? Como? Alguns crentes se esmorecem sob pressão, sucumbem em tempos difíceis, tornam-se tão amargos e tão ressentidos em relação a Deus e também em relação ao próximo, que se afastam do propósito das suas próprias vidas. Na sexta-feira, nós tivemos o nosso Comunhão em Mesa e falamos sobre os níveis de vida em Cristo. Foi tremendo, porque o primeiro nível, que é o nível que Deus nos cria para ser, é um nível pleno nele, em que a gente vai perdendo esse nível, em que foi perdido lá no Jardim do Éden, que a gente ao nascer a gente vai perdendo, e depois nós recuperamos 3 níveis de vida, né? E nas adversidades, muitas vezes nós nos afastamos de Deus. E o diabo sabe disso, por isso ele coloca adversidades no nosso caminho, para nos testar, para ver como realmente nós estamos. Então alguns crentes, eles, quando recebem o menor nível de pressão, eles já sucumbem. Outros percebem que as adversidades podem estar nos levando para mais perto de Deus, para uma experiência mais profunda, para uma experiência mais ampla com Deus. Eles percebem que as adversidades podem ser como pontes que nos faz ultrapassar abismos que nos separam do Senhor, para chegar mais próximos de Deus e para que a nossa vida seja melhorada em relação à nossa intimidade com o Abba. Mas e você? Como você lida com as adversidades? Como? Primeiramente, nós precisamos entender que as adversidades, elas não discriminam ninguém. Em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, Jesus vai nos ensinar sobre o homem prudente e sobre o homem sensato. Falamos disso há pouco tempo, há alguns domingos atrás. Mas Jesus também, nessa passagem, ele está falando de adversidades, quando ele diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha.
Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Amados, nessa passagem aqui, Jesus deixa claro que o fato de ser prudente ou o fato de ser insensato em Deus não nos deixa isento das adversidades. As adversidades aqui na parábola que Jesus nos mostra, mas que fala tão grandemente do que Jesus quer nos dizer sobre a adversidade, sobre insensatez e prudência, é que as adversidades são exatamente as mesmas. É interessante, ele usa as mesmas palavras. As chuvas, os rios, os ventos, eles vão vir para o prudente, mas também vão vir para o insensato. Ou vão vir para o insensato e também vão vir para o prudente. É bem verdade que o prudente ele irá eliminar muitas das adversidades da vida. Porque em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, Deus também nos dá um princípio, nos dá um fundamento. Deus nos diz: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então aqui eu aprendo uma grande lição, queridos. A primeira lição é que existem as adversidades naturais da vida, ok? E essa vai vir para você, tanto você sendo prudente, quanto você sendo insensato, mas também existem as adversidades das minhas próprias escolhas. São dois tipos de adversidades que batem à sua porta. Como assim, pastor? Imagine uma pessoa que fuma a vida toda. Essa pessoa, ela sabe que fumar faz mal, mas ela sucumbe ao vício. E mesmo que conscientemente ela saiba que o cigarro faz mal a ela, ela abre mão da sua saúde em prol daquele vício e daquele desejo forte de fumar. Alguns anos, talvez algumas décadas fumando, e aí de repente vem o diagnóstico de que aquela pessoa está com câncer de pulmão. E começam todas as adversidades advindas de um câncer de pulmão devido ao cigarro que ela fumou durante tanto tempo. Essas são adversidades devido às escolhas. Mas existem cânceres também que são devido às circunstâncias da vida, que são genéticos, que são outras coisas. Mas eu posso aprender que as adversidades elas virão, mas eu também posso contribuir para aumentar essas diversidades quando as minhas escolhas não são escolhas próprias de quem deveria escolher o caminho, a verdade e a vida. Eu estava conversando no trabalho com uma moça e ela está procurando um namorado. Ela é do meu setor e a gente conversando, e ela disse: colega, como está difícil arrumar um homem hoje. Homem é artigo de luxo hoje. Eu disse: é verdade, mas só me dá uma dica aqui, você está procurando aonde? Ela disse: não, eu vou para as festas, eu saio, eu vou para os bares e procuro. Eu disse: ah, legal, mas que tipo de homem você quer? Segunda pergunta. Ela disse: ah, eu queria um homem fiel, um homem de Deus. Aí, opa, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você quer remédio, você vai na farmácia, não vai? Quando você quer comprar alguma coisa, algum mantimento para sua casa, geralmente você vai no supermercado, né? Quando você quer um homem de Deus, você deveria ir à igreja. A igreja é o local mais indicado
para se encontrar um homem de Deus. A não ser que você não queira um homem de Deus. E ela passou, mas mesmo assim está difícil. Eu disse, sim, eu concordo com você. Eu não estou dizendo que lá você vai encontrar fácil. Eu não vou dizer que para você que quando chegar lá vai ter 10, 15 à sua disposição, não. Mas o que eu quero dizer para você é que encontrar um homem de Deus fora da igreja é ainda mais difícil do que encontrar um homem na igreja. A escolha é sua. A escolha é sua. Então são escolhas que a gente vai fazendo. Mas existem outras escolhas, porque talvez você pense assim, não, eu já estou casado, eu não fumo, então estou livre das adversidades. Não. Um casal, por exemplo, que não cultiva o hábito da intimidade, o hábito da honra, o hábito do carinho, ele não está fundamentando o casamento da forma concreta. E aí quando vem as adversidades podem derrubar a casa, podem derrubar o casamento. Da mesma forma, um cristão que não cultiva o hábito de ler a palavra, de ter um tempo de oração, um tempo de intimidade com Deus, sem perceber, ele vai se distanciando de Deus e vai agravando as suas adversidades. Então, amados, Jesus sabia o que ele estava fazendo quando ele deixou uma igreja para nós. Ei, isso aqui não é construção de homens, não. A construção de homens se limita aos tijolos que aqui estão. Mas a igreja é uma construção de Deus. A igreja é um projeto de Deus. E Deus sabia quando ele estava deixando, quando Jesus olha e deixa a igreja para nós. Para quê? Para que a gente possa usufruir do que a igreja oferece. Não estava nada combinado, mas a Elba já deu exatamente a deixa de dos fundamentos da igreja, para que a gente ajude o irmão nas adversidades. Sem saber, Elba, você já pregou aqui o que a gente queria pregar. Sem saber, você já colocou em prática aquilo que a palavra diz, já nos mostrou na prática. Então Jesus sabia quando ele estava criando a igreja, mas e vir para a igreja, ser igreja, conhecer a igreja, participar da igreja, começar a integrar a igreja em você, é opção, é escolha. Porque se você resolve caminhar sozinho, se você resolve caminhar sozinha, se você resolve caminhar na solidão, as adversidades vão vir de forma muito mais forte. Por isso a nossa proposta é ser uma proposta de família, olhando para todos, mas caminhando mais pertinho daquele que está precisando. Como uma mãe que às vezes o filho diz, mãe, a senhora ama mais o meu irmão, né? Ela diz, não filho, eu amo a todos, mas é porque nesse momento o seu irmão está precisando mais. E a gente dá mais atenção. Nesse momento, filho, o teu irmão está passando por uma adversidade grande, e aí nós vamos amar mais esse irmão. É assim. Então, queridos, existem as adversidades que são causadas pelas nossas próprias escolhas, mas também existem as adversidades inerentes da vida. Adversidades que acontecem independente da sua relação com Deus, independente da sua relação consigo, e independente da sua relação com o próximo. Essas atividades, elas ficam claras para nós quando nós estudamos o livro de Jó. Quando nós começamos a perceber que não é pelo que Jó fez ou pelo que Jó deixou de fazer, não. Não é pelo que os amigos de Jó acreditavam ou não acreditavam, não. Não é também pelo que Jó questionava ou não questionava, não. Mas são as adversidades da vida em que todos nós estamos sujeitos a ela. Mas, queridos, olha só, entender que existem as adversidades da vida
e as adversidades das nossas próprias escolhas esclarece muita coisa, já é um início para nós. Já é um início para nós conhecermos melhor a vida e também o início para muitas curas. Mas ainda não é o ponto crucial do que Deus quer para nós nesse dia. Hoje o ponto crucial é: como você enxerga as adversidades. Esse é o ponto. Como você se porta diante das adversidades. Existe uma história que eu gosto muito de ilustrar as palavras por história. Vocês já sabem disso, quem me conhece aqui sabe. Mas existe uma história no mundo das vendas que é assim: uma grande empresa, uma multinacional de sapatos, ela resolve ampliar as suas vendas, mas ela já está praticamente no mundo todo. Mas ela resolve agora entrar na Ásia, um continente que ela ainda não entrou e que lá ela não vende sapatos. E aí ela resolve mandar 2 vendedores, e esses vendedores não se conhecem, não tem contato entre eles. Ela manda um e manda o outro também para o mesmo local, e eles não se encontram lá, mas eles passam uma semana fazendo uma pesquisa de como é o mercado asiático para venda de sapatos. Só que ela manda para uma região inóspita, e eles passam uma semana pesquisando. O primeiro vendedor volta após uma semana e diz: olha, não tem a menor possibilidade da gente vender sapatos lá. E o dono da empresa diz: por quê? Ele diz: porque lá ninguém usa sapato. Eu passei uma semana lá e o povo olhava para os meus pés e achava estranho, porque lá ninguém usa sapato. Não tem a menor condição da gente montar uma filial lá, porque ninguém usa sapato. Aí ele: sério? Sério? Ele não sabia. Ele diz: pois é, não é cultura daquele povo usar sapato. Aí chega o segundo vendedor, e o dono recebe e diz: e aí, o que você descobriu? Ele diz: grande oportunidade da nossa vida, mercado aberto, lá ninguém usa sapato. Se a gente for para lá, o mercado é todo nosso. É só a gente fazer o marketing certo, é só a gente fazer a mensagem certa, e todo mundo vai comprar sapato, porque lá ninguém usa sapato. Queridos, essa história, ela fala muito sobre as nossas vidas, como a gente se porta diante das adversidades. O segundo vendedor não disse que ia ser fácil, mas ele enxergou nas adversidades uma possibilidade de crescimento. Enquanto o primeiro vendedor, ele olha para as adversidades e diz: para. Quando Moisés manda os espias irem observar a terra prometida, 10 espias vão, 12 espias vão, e 10 voltam dizendo: ei, lá tem gigantes, lá tem adversidades, lá tem problema. Mas Josué e Caleb dizem: ei, mas a terra é boa, as oportunidades são maravilhosas, as oportunidades são tremendas, é a promessa de Deus para nós sendo cumprida. Mas como você olha as adversidades? Como você enxerga as adversidades? É isso que Jesus está querendo dizer em João capítulo 16, verso 33. João 16, 33 diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas quando você vai meditar nesse versículo, pode surgir uma dúvida no seu inconsciente, e você nem percebe, mas muitas vezes dúvidas que surgem no nosso inconsciente, o nosso consciente bloqueia dúvidas que vêm do inconsciente. Pega essa chave, e aí quando acontece isso, você bloqueia, simplesmente porque você não entende a profundidade da passagem.
Porque aquilo que a gente não entende, a nossa mente rejeita. E eu tive essa dúvida aí. Ela é mais ou menos assim, você lê essa passagem: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha como é que o nosso subconsciente lê isso aí. Tá, ei, Brena, no mundo você vai ter aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Aí o nosso subconsciente, ele interpreta assim: tá, eu vou ter problema e você venceu, e aí? E os meus problemas? Ei, você venceu os seus, e os meus? Percebe? Como o nosso subconsciente, ele lê assim, ele interpreta assim: no mundo você vai ter problema, Mateus. Mas aí, Mateus, fica tranquilo, eu venci o mundo, tá? Tchau. Mas você é Jesus, eu não sou Jesus. Percebe como a gente lê as coisas e não interpreta? Eu gosto de me aprofundar. Como eu leio em 3D, eu vi Jesus dizendo: ei, no mundo você vai ter problemas, tem bom, eu venci o mundo. Aí eu perguntei: Jesus, e aí? Tá, e aí? O Senhor venceu, mas os problemas são meus, e como é que eu levo esses problemas? Né? Qual é a relação disso? É mais ou menos assim, querido. Alguém diz para você: Soraya, você vai ter que carregar um peso enorme, mas tem de bom ânimo, porque o maior halterofilista da história está com você. Essa é a interpretação. Fulano, você vai ter um problema, mas tem de bom ânimo, porque o maior resolvedor de problemas vai estar com você. Essa é a interpretação. Enquanto o seu subconsciente não interpretar assim, você não vai aceitar essa passagem. Você vai rejeitar. Porque quando diz assim: ei, a nossa primeira interpretação é assim: Soraya, você vai levar um peso enorme, mas o maior halterofilista carregou esse peso. Aí você diz: tá, mas eu não sou halterofilista. O nosso subconsciente já dá automaticamente essa resposta. Mas quando você percebe e diz: Soraya, você vai levar um peso enorme, mas o maior halterofilista estará com você, está com você. Aí você diz: uau. Então vamos ler novamente João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos juntar esse versículo com outro versículo, tá? Eu vou explicar melhor. No mundo tereis aflições, aí você junta com Mateus 28:20. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mateus 28:20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vem cá, Fernando, por favor. Vai ser o meu exemplo aqui. Qual é a diferença? Vou ficar aqui para sair bonito na câmera. Qual é a diferença? Jesus está dizendo assim: Fernando, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação é a seguinte: Fernando, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Fernando, eu venci o mundo. Vamos lá. Percebem a diferença? Obrigado, meu irmão. Essa é a diferença. A diferença é se você está andando com quem venceu ou não está andando com quem venceu. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor que ele morava em São Paulo, e ele morava exatamente na divisão de duas facções. E ele era muito pequeno, ele não entendia, mas ele sabia que se ele atravessasse aquela pista, diziam para ele: se você atravessar essa pista, a facção tal vai te pegar. Mas ele era pequeno, mas ele incorporou aquilo: eu não posso atravessar. Certo dia o pai dele pegou ele na mão e foi atravessando aquela pista, e ele ficou, e passou pela cabeça dele: pixe, mas tem facções. Mas ele disse: mas eu estou com o meu pai. E ele atravessou a pista, e nada aconteceu. E quando voltou ele disse: era porque eu estava com o meu pai. Sabe o que acontece? Nós crescemos e deixamos de pegar na mão do nosso pai, e vamos atravessando a pista,
mas um dia a facção nos pega. Mas se nós continuarmos agarrados na mão do nosso Pai, a gente vai olhar e vai dizer: pode vir a aflição, porque eu estou com o meu Pai. E o meu Pai venceu o mundo. Amém? Essa é a interpretação. E no verso 31, Jesus diz assim, vamos voltar um pouquinho só para a gente entender melhor, né? Jesus lá em Mateus 28:20, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? E quando a gente volta um pouquinho, Jesus está dizendo para os discípulos que venceu o mundo, né? Mas alguns versículos antes ele começa a explicar para os discípulos que ele precisava sofrer, que ele precisava morrer. E aí os discípulos disseram lá no verso 29, Jesus, agora você está falando claramente. Jesus, por isso a gente crê, Jesus, por isso a gente está crendo que o Senhor vieste de Deus. Aí no verso 31 Jesus diz assim: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Eu, porém, não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou passar por tudo aquilo ali, mas eu vou porque o meu Pai está comigo. Então ele está dizendo: eu vou ter aflição, mas eu vou vencer a aflição porque o meu Pai está comigo. Ei, a aflição vai vir, nós já vimos isso. Seja pelas suas escolhas, seja pelo natural da vida. Mas não deixe de pegar nos braços do Pai. Não abandone o Pai. O Pai jamais te abandona, nós que abandonamos Ele. Ele está sempre perto, nós é que estamos distantes. Então, querido, as adversidades, elas podem ser um enorme peso, podem ser um fardo grande que nos torna pesados e cansados, mas as adversidades também podem ser trampolins que nos impulsionam para um nível maior em Deus. Amém? Estão comigo até aqui? Vamos mergulhar mais fundo. Na Bíblia nós temos vários exemplos de adversidades que foram trampolins para um nível maior em Deus. Presta atenção nisso. Quando Deus quis promover José, administrador de Potifar, Deus torna José escravo. Uau! Que coisa! Deus quer promover Josué, administrador de Potifar, aí Deus torna Josué escravo. O que acontece? Josué passa pela prova da escravidão com louvor, e aí Josué se torna administrador de Potifar. E quando Josué é administrador de Potifar, param as adversidades? Não. A própria esposa de Potifar tenta José, tenta José. E José novamente é fiel. E aí Deus diz: opa, você foi fiel. Agora eu vou te promover não mais a estar na casa de Potifar. Agora eu vou te promover a governador do Egito. Então o que é que ele faz? Joga José na prisão. Que doideira. E aí José fica na prisão. Mas Josué é fiel na prisão. E aí Deus vai e promove José a governador do Egito. Você percebe agora? Quando diz: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. O problema é que a maioria está sucumbindo nas prisões que são colocadas não para te aprisionar, mas para te impulsionar. Tanto é prova que prisão para crente não aprisiona, mas impulsiona. É que quando Paulo está preso, Paulo e Silas, eles começam a louvar. E quando eles começam a louvar, as cadeias, os muros, as paredes das prisões caem.
E aí o sentinela da prisão, e quando o sentinela que estava responsável pelos presos vê aquilo, ele tenta se matar porque ele sabia que ele ia ser morto, que era responsabilidade dele. E aí Paulo diz: não faça isso, nós estamos aqui, nós vamos permanecer aqui. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós não estamos presos não, cara. Não é isso aqui que vai nos aprisionar não. Nós estamos livres no Senhor. Mas presta atenção numa coisa: quem de nós aqui estaria cantando louvores nas prisões da vida? Quem de nós aqui entoa um louvor de agradecimento quando estamos encarcerados pelas adversidades da vida? Paulo e Silas fizeram isso, e as prisões caíram. Ei, você está aprisionado com alguma adversidade? Louva. Por isso eu botei na chamada lá no grupo de membros da casa de oração, botei aquela música: tá sofrendo, louve, tá chorando, louve, o louvor invade os céus. E invade. Porque o que aprisiona não são circunstâncias. O que aprisiona é a sua mente quando você abandona o propósito. É isso que aprisiona. Então José passa por esses vários testes. E existem vários outros casos. Mas hoje eu quero mergulhar em um caso que eu considero talvez o mais difícil de perceber de todos. O caso do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 10. 2 Coríntios 12 vai falar da história de Paulo. Na história de José fica claro, quando a gente, depois que conhece o final da história, a gente vê: mas ele chegou a governador, é verdade. Mas durante a escravidão, durante a prisão, só Deus sabe o que José passou. 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 10 diz assim: para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Uau! Paulão, tu está em outro nível, Paulão. Meu Deus, Paulo aí, agora você deu aula, Paulão. Não é assim que a gente fala? Então, amados, assim como Deus pode colocar adversidade para nos promover a cargos mais altos nesse mundo, como ele fez com José, Ele também pode colocar adversidades para evitar que nós nos exaltemos. E essas adversidades, elas são mais sucintas, mas elas são mais perigosas, porque elas são mais difíceis da gente perceber. Nós temos naturalmente a inclinação de nos exaltar. Nós temos naturalmente a inclinação de querer honra para nós mesmos, em querer glória para a gente. E a Bíblia diz: toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Paulo percebe um espinho na carne, ora 3 vezes. Imagino com grande intensidade Paulo orou. E aqui vale um adendo. Vale um adendo porque ser humano é ser humano, né? Estudar a cabeça de ser humano é a coisa mais complicada que tem, né? Então, o adendo é o seguinte: você pode estar pensando assim: pastor, então é porque ele só orou 3 vezes e desistiu? Porque a Bíblia diz que ele orou 3 vezes, pastor.
Ou então você pode estar pensando assim, puxa, bem que Paulo poderia ter orado mais. Ele só orou 3 vezes. Ou então você pode estar pensando assim, Paulo orou 3 vezes, eu que já estou orando há tantos anos. Não é assim? Mas não é isso não, querido. Essa passagem ela não quer dizer isso. Preste atenção ao que Paulo diz. Eu vou mostrar para vocês o que quer dizer essa passagem. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O ponto-chave dessa passagem não é que Paulo orou 3 vezes. Mas o ponto aí é que Paulo orou até Deus falar. Ele diz: eu orei 3 vezes até que Deus falou. Eu orei 3 vezes até que eu ouvi a voz de Deus. Eu orei até que Ele me disse. Eu orei, então Ele me disse. No caso de Paulo foi 3. E no seu caso? E no meu caso? Isso é individual. O ponto-chave aqui não é 3 vezes. O ponto-chave é que ele orou até ouvir a voz de Deus. Leia de novo, vocês vão ver isso. A ênfase não é nos 3 vezes. A ênfase é: eu orei até que... Eu orei até que... Eu orei até que... Essa é a ênfase. Mas não é só isso. O que chama a atenção nessa passagem também é que há uma mudança de querer em Paulo. Isso é que eu acho lindo. Uma mudança de querer de Paulo ao ouvir a voz de Deus. Eu vou tentar ilustrar essa história aí de Paulo para a gente tentar entender melhor e a gente tentar se encaixar nela. Imagine que você vai trabalhar todos os dias de ônibus. Todos os dias. Mas é complicado porque a rota dos ônibus não te leva direto para o trabalho. Então você tem que pegar o primeiro ônibus, vai para o terminal, aí você pega o segundo, vai para outro terminal, e você pega o terceiro, você vai para outro terminal, aí você chega no trabalho. Então você tem que sair 2 horas antes do que você sairia se fosse trabalhar em um veículo próprio. E aí você começa a orar a Deus e pedir: ô Senhor, me dá uma motinha, ou então me dá aí um carrinho, Senhor, por favor. Qual seria a sua alegria nesse caso? Sua alegria seria comprar uma moto, ou comprar um carrinho para você poder ir trabalhar. É lícito? É justo? E aí você diz: Senhor, eu seria tão feliz se eu tivesse uma motinha, ou seria tão feliz se eu tivesse um carrinho. Então você ora. Você ora até que Deus diz assim para você: filho, eu quero que você continue indo trabalhar de ônibus. Uau! Aí você diz: Senhor, não era o que eu esperava ouvir, hein? Eu quero pelo menos que o Senhor saiba disso. Você ora até que Ele diz isso: eu quero que você continue indo trabalhar de ônibus. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: como é que você ia trabalhar? Como é que você iria trabalhar no dia seguinte? Você orou, você pediu, você clamou, e aí você ouviu a voz de Deus: eu quero que você continue trabalhando de ônibus. Como você iria trabalhar no dia seguinte? Como? Não minta para você mesmo. E como você iria trabalhar nos outros dias? Essa é a questão. Paulo pegou o ônibus no dia seguinte, feliz, contente, dando glória, regozijando no Senhor e dizendo: aleluia, estou aqui dentro do ônibus. Paulo, mas você não orou tanto para uma moto, para ter um carrinho? Ele disse: mas tem um detalhe, Deus ontem disse que eu ia vir de ônibus. Sim, qual é a alegria disso? Qual é a alegria de agora você estar vindo de ônibus? Olha o que Paulo diz no verso 9. Paulo orou 3 vezes, recebeu a resposta. Ele diz: ele porém me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. Portanto, já que ele disse isso, eu queria uma moto, eu queria um carro, mas portanto, já que ele disse isso, me gloriarei ainda mais alegremente
em andar de ônibus, no caso as minhas fraquezas, em andar de ônibus para que o poder de Cristo repouse em mim. Uau! Paulo pegou o ônibus no outro dia, dando glória, feliz e contente, ninguém entendia. E Paulo disse, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. A pergunta que a gente está tentando responder aqui é: como você enxerga as suas adversidades? Como você lida com elas? Paulo enxergou as adversidades dele como algo que o levasse, o alegrasse ainda mais no Senhor. Porque Paulo descobriu um segredo lá no passado e se repetiu nessa passagem. Presta atenção nisso, isso é tremendo. Pega essa chave, querido. Soraya saiu agora, mas os psicólogos psicanalistas, eles iriam entender isso direitinho que eu vou falar. Presta atenção. Paulo vai para um divã, e aí o psicólogo vai falar para ele, ele diz, olha, eu pedi 3 vezes para que o Senhor me tirasse um espinho na carne, o Senhor não me tirou e eu me alegrei. E agora eu estou muito alegre porque o Senhor não me tirou esse espinho na carne. Aí o psicanalista iria dizer, vamos voltar ao passado, para entender como foi a tua infância, né? O psicanalista ele faz isso, né? Como foi a tua infância para chegar a esse ponto? Então vamos voltar um pouquinho na história de Paulo para a gente entender como foi que ele chegou nesse ponto. Porque isso já tinha acontecido antes na vida de Paulo. Paulo está replicando algo que ele já tinha feito antes. Paulo ainda não é nem Paulo, ele ainda é Saulo. E como Saulo está indo matar os cristãos, está indo prender os cristãos. Qual era a alegria e o desejo de Saulo? Prender os cristãos, matar os cristãos, exterminar os cristãos. Essa era a alegria de Saulo. Então uma luz deixa Saulo cego, e ele ouve uma voz, e ele diz, quem é? E a voz diz, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe o que acontece quando Saulo ouve aquela voz? Saulo abandona a sua alegria, abandona o seu desejo, abandona até o seu nome, Saulo, e passa a ser Paulo. E agora a alegria dele passa a ser a levar o nome de Cristo com ele. Agora vamos voltar para o texto. Paulo está orando, está pedindo para ser curado de um espinho na carne. Qual seria a alegria de Paulo? Ser curado, não sentir mais essa dor do espinho. Então Paulo novamente ele ouve aquela voz conhecida, que talvez, apesar dele estar tão próximo, caminhando, trabalhando tanto na obra, fazia tempo que ele não ouvia, mas ele ouve aquela voz conhecida. Aquela voz que ele tinha ouvido ainda quando era Saulo. E aí, Paulo entende uma coisa. Ele diz, Senhor, eu não estou entendendo bem, mas se a cura que eu estou pedindo me afastar dessa voz que eu tanto amo, eu prefiro continuar sendo fraco, mas ouvindo a voz do meu amado. Paulo abandonou o seu desejo e a sua alegria quando era Saulo, por algo que Jesus falou, você não vai fazer isso que você quer. Mas quando Paulo pede para ser curado, a mesma voz amorosa para ele aparece e diz, ei, eu não vou fazer o que você quer. Imediatamente ele abandona a sua alegria e o seu desejo e diz, é melhor eu ter essa voz comigo, é melhor eu continuar te ouvindo, Senhor, do que eu fazer o desejo do meu coração. Então Paulo percebe que é muito melhor ele fraco ao lado daquele que tem força,
do que ele forte sem a presença daquele que dá a força. É muito melhor. E aí Paulo chega à seguinte conclusão: esse espinho vai contribuir para o meu bem. Percebe? Adversidades, como você as enxerga? Porque em Romanos 8:28, Paulo diz uma coisa que fecha tudo que Paulo estava querendo dizer. Paulo diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. E quando ele diz todas, ele está incluindo aqui as adversidades da vida. Então, para finalizar, queridos, o louvor pode vir. Provavelmente você tem algum grau de adversidade na sua vida. Uns mais, outros menos. Você pode ligar ou lidar com essas adversidades com seus próprios recursos, pode. Você pode tentar lidar com essas adversidades com suas próprias forças, ou você pode optar por entender as adversidades como um trampolim para a sua relação mais profunda com Jesus. Jesus diz algo para você, ele diz que está com você todos os dias até a consumação do século. E ele venceu as aflições, ele venceu as adversidades, e você estando com ele, você vai vencer também. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você ouvir a voz dele, opte por seguir o que ele está dizendo. E aí eu quero terminar voltando para o encontro que eu tive com a colega de trabalho, que ela disse que estava louca por um namorado. Aí ela disse: não, mas a igreja que eu frequento tem pouquíssimos homens. Aí eu disse assim para ela: e você vai abandonar a igreja por causa disso? Quem você está indo procurar na igreja? Se você está indo procurar homem, a igreja não é local também de encontrar homem. A igreja é local de encontrar Deus. E depois que você encontrar Deus na igreja, Ele vai ser o seu Deus provedor, que vai prover aquilo que Ele acha melhor para você, e não aquilo que você acha que é melhor para você. Muitas vezes estamos na igreja procurando coisas erradas, sabe? No fundo, muitas vezes estamos procurando coisas erradas na igreja. Querido, se você está aqui e o seu objetivo único não é achar Jesus e se achar em Jesus, querido, está errado. Está errado. Você está olhando para o lado, você está olhando para homens, você está olhando para qualquer outra coisa, mas você não está olhando para o alvo. Você não está firmado no alvo. Paulo era tão firmado no alvo que quando ele ouve a voz de Jesus dizendo: a minha graça te basta, ele diz: pois deixa o espinho na carne, Senhor. E eu tenho plena convicção, isso não está na Bíblia, mas eu tenho plena convicção de que se alguém chegasse para ele e falasse assim: Paulo, tem um remédio bom ali para tirar espinho da carne. Paulo, remédio comprovado cientificamente. Paulo diria: ei. Espera aí. Eu já ouvi a voz de Deus. E Deus já me falou. E eu estou melhor com o meu espinho. Porque é esse espinho que não me deixa me exaltar diante dele. E muitas vezes nós procuramos caminhos diversos e adversos simplesmente porque Deus fecha uma porta e a gente tenta abrir por outro lado. Por isso esteja pertinho dele, querido, para que você possa passar por essas tribulações, não na sua força, mas na força do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que a sua alegria maior não esteja naquilo que Deus faz, porque Deus poderia tirar o espinho de Paulo, sim. Então que a sua alegria não esteja naquilo que Ele faz, mas naquilo que Ele diz para você. E Paulo rapidamente se alinhou.
E eu quero esse exemplo para a minha vida. E eu espero que você queira esse exemplo para a sua vida. Por isso que Jesus diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas Pai, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade para mim é mais importante do que este cálice que há por vir. Honrar a tua vontade, Pai, para mim é um desejo maior do que me livrar desse cálice. Pai, estar na tua vontade para mim é mais importante do que passar por esse cálice. Pai, estar na tua presença para mim é muito melhor do que enfrentar ou não este cálice. Eu quero orar por você, querido. E que o Senhor esteja falando algo no seu coração nesse momento. Assim como Deus falou no coração de Paulo. Quando Paulo estava dizendo: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E orou até ouvir a voz do Senhor. E a minha oração é que o Senhor fale ao seu coração nesse momento. Não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. O que é melhor para você. Que o Senhor fale no seu coração. Essa é a minha oração. Que o Senhor fale agora. Mas a minha oração ainda vai além. Não é só: Senhor, fala no coração dos meus irmãos. Mas a minha oração é: Senhor, fala ao coração dos meus irmãos e que ele encontre alegria, Senhor, em ouvir a tua voz, independente se a tua voz ela vai de acordo com o desejo deles ou não. É uma oração mais profunda, é uma oração mais difícil, mas é uma oração necessária. Porque até o espinho da carne ser curado ou não, falava do egoísmo de Paulo, mas a partir da alegria em ser fraco, já fala do que Paulo tinha de Deus. Não é mais egoísmo, mas é o quanto Paulo tinha de Deus. E a minha esperança e a minha alegria é que todos nós tenhamos mais alegria em Deus do que em qualquer espinho que Ele possa tirar da nossa carne. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. E eu ouso dizer uma coisa, a começar por mim: deixa os espinhos, Senhor. Se esses espinhos de alguma forma me afastarem de Ti, eu prefiro os espinhos da vida do que o distanciamento do Teu Espírito. Deus te abençoe, queridos.